Atenção! Vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 12. Bons estudos! A nossa teleaula de hoje começa com um problema. Uma fábrica produz 3 tamanhos de clipes, pequenos, médios e grandes. Bom, até aí tudo bem. O problema é que em alguns meses, essa fábrica vende mais clipes grandes. No outro mês, ela vende mais clipes pequenos. Aí no outro mês, ela vende de novo os clipes grandes. Enfim, não dá para saber o que as pessoas querem comprar mais. O resultado é que a fábrica tem que mudar a sua produção sem muito tempo para qualquer preparação. Uma hora tem que produzir clipe grande, outra hora médio, depois grande de novo. Os donos dessa fábrica vão ficar loucos, né? Bom, qual que você acha que é a resolução para esse problema? Não precisa perder tempo pensando na resposta. A resolução está no equipamento chamado controlador lógico programável, mais conhecido como CLP. E se você quer saber como os CLPs vão resolver esses problemas, só tem um jeito: assistindo a teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai acompanhar a evolução da automatização das máquinas e vai conhecer os CLPs. Aumento de produtividade, redução nos custos, profissionais melhor preparados, maior variedade de produção. Você já deve estar cansado de ouvir essas coisas, mas como é que será que o mundo chegou até aqui? Ou melhor, o que será que os processos industriais têm a ver com todas essas mudanças? Para entender isso melhor, o jeito é a gente dar um passeio pelo tempo. No início da industrialização, ou melhor, quando começaram a surgir as indústrias do jeito que a gente conhece hoje, os processos produtivos se baseavam quase que só na mão de obra. Dá só uma olhadinha nessas imagens do nosso arquivo. A produção era composta por vários estágios, onde as pessoas desenvolviam sempre as mesmas funções. Ou melhor, os operários ficavam o turno inteirinho de trabalho fazendo a mesma coisa. E eles só faziam isso. Um trabalho super repetitivo que, por causa disso, ganhou o nome de produção seriada. Chega! Cansei! Calma, Torquato. Pois é, mas não eram só os operários que ficavam o tempo todo na mesma função? As máquinas também. E elas funcionavam como esse furador aqui, que só furava. E o pior ainda, só faziam um tipo de furo. Por outro lado, os operários falaram o que eu falei. Chega, cansei. Porque com o tempo eles começaram a se valorizar. Eles não queriam mais ficar o tempo inteiro apertando o mesmo botão. Consequentemente, como vocês podem imaginar, as máquinas e equipamentos começaram a ser modificados. Não dava mais para se ter uma máquina que só faz furos iguais, e muito menos operários fazendo serviços muito pesados para um ser humano. Para nosso alívio, as máquinas começaram a fazer os serviços mais pesados e os operários ficavam só na supervisão. O primeiro passo para libertar o homem do trabalho mais pesado, ou seja, para integrar o operador e seu instrumento de trabalho, foi colocar sensores para indicar a situação da produção e atuadores para melhorar a relação entre o operador e a máquina. Essa alteração, que já foi uma revolução, recebeu o nome de sistema automático. Em um sistema automático, o resultado é definido antes de começar a ser executado. E é o sistema que se encarrega de atingir esse resultado sem que haja interferência do operador. Ou melhor, a automatização acontece quando o trabalho braçal do homem é substituído por uma máquina, no processo industrial. É claro, essa automatização das indústrias só foi possível com os avanços da eletrônica. Afinal, só aí apareceram os circuitos eletrônicos, capazes de realizar funções lógicas e aritméticas com os sinais de entrada e saída. Quer dizer, capazes de organizar os sinais das operações. Consequentemente, as máquinas começaram a operar com maior independência.
Essa é uma das minhas partes preferidas da história da automação, quando os operários se livraram do trabalho braçal. Pois é, com o desenvolvimento da eletrônica, surgiram os primeiros sistemas de automação que foram feitos com relés e contatores. Não, os primeiros e os atuais também, porque até hoje os relés são utilizados para disparar cargas e atuadores. Quer ver? Os sinais dos sensores que são acoplados às máquinas acionam circuitos lógicos e os relés disparam as cargas ou atuadores. Pois é, e voltando à nossa história, com esses componentes foi possível montar os primeiros sistemas de automação, rígida e flexível. Sistemas de automação rígida e flexível complicou? Então calma aí que você já vai ficar por dentro. O sistema rígido de automação é um tipo de sistema que não permite mudanças no processo depois que há uma definição do sistema e dos seus componentes. Já o sistema flexível permite algumas alterações, como a inclusão e a retirada de entradas e saídas. As máquinas de tear são um bom exemplo para a gente ver a transição de um sistema rígido de automação para um sistema flexível. Quando começaram a ser acionadas por controle automático, as máquinas de tear só produziam um modelo de tecido, de padronagem, de desenho ou estampa. Portanto, era um sistema rígido. Aí, com o tempo, foram introduzidos os sistemas automáticos flexíveis e as máquinas de tear começaram a produzir diversos padrões de tecidos diferentes. O que é possível porque as máquinas de tear com sistema flexível são compostas por sistema de entrada de informações do tipo de tecido e ainda sistema de acionamento por bobinas ou solenoides, que se movimentam obedecendo uma sequência definida no sistema de entrada. Ou melhor, as máquinas antigas têm uma fita perfurada com indicações do padrão do tecido que vai ser fabricado. E por causa dessa perfuração, os receptores de luz são sensibilizados e atuam sobre os solenoides, que por sua vez entrelaçam os fios, produzindo os modelos desejados. Fazendo uma comparação, a fita perfurada corresponde à unidade de memória. Os sensores correspondem aos receptores de luz e os solenoides correspondem às saídas. Mas essa evolução não parou por aí, não. Com o avanço da eletrônica, as unidades de memória ganharam mais capacidade, o que possibilitou um armazenamento de mais informações ainda. E com isso, os circuitos lógicos ficaram mais rápidos, mais compactos e capazes de receber mais informações de entrada, podendo atuar sobre um maior número de dispositivos de saída. E aqui está o resultado dessa evolução, o microprocessador, também conhecido como CPU. Em máquinas poderosas como essa, a gente pode encontrar CPUs que vão buscar as informações na memória e nos dispositivos de entrada, e a partir dessas informações, entender a sequência lógica de um programa e acionar as saídas. Ou seja, eles geram sinais que vão movimentar máquinas e equipamentos. Falando em entradas e saídas, chegamos à grande estrela da nossa teleaula, os CLPs. Ou melhor, os controladores lógicos programáveis, a próxima evolução industrial da nossa história. São equipamentos eletrônicos de última geração que, como não poderia deixar de ser, são utilizados nos sistemas flexíveis. São rápidos, versáteis, dinâmicos. Torquato menos, a gente não está aqui para vender nada. A gente está aqui para explicar como os CLPs podem ajudar na resolução dos problemas da fábrica de clipes. Deixa comigo. Os CLPs permitem que a lógica que aciona as saídas possa ser desenvolvida ou alterada com muita facilidade. É melhor deixar comigo. O que ele quis dizer é que com muita facilidade os CLPs permitem que haja uma mudança na produção. Assim você pode passar do clipes grande para o pequeno, do pequeno para o médio. E sabe como? Calma, porque os CLPs ainda têm muitas vantagens. Vocês querem ver? É isso mesmo. Facilidade é só uma das vantagens dos CLPs se comparados aos sistemas convencionais. Afinal de contas, eles ocupam espaços menores, exigem potências elétricas menores, são reutilizáveis, a sua manutenção é mais simples, eles são mais flexíveis. Eles dão mais agilidade e rapidez ao sistema. Isso porque os parâmetros de controle podem ser alterados. Bom, essa foi uma revolução que começou na indústria automobilística americana, como você vai acompanhar no nosso arquivo. Cada vez que os operadores tinham de mudar a lógica de controle dos painéis de comando da linha de montagem, era uma complicação. Afinal, essa mudança
exigia tempo e dinheiro e, como você sabe, a indústria não pode parar. A solução encontrada pelos técnicos das indústrias automobilísticas foi preparar uma lista das necessidades de todas as indústrias que usavam circuitos e relés. Resultado: nascia assim os controladores lógicos programáveis. O CLP é um microcomputador como esse aqui, só que ele é aplicado ao controle de um sistema ou de um processo industrial. E para isso, eles são compostos de módulos de entradas digitais e analógicas. Essas entradas digitais são agrupadas em conjuntos de 8 ou 16, de uma forma que a unidade central de processamento possa tratar as informações como bytes ou words. É melhor explicar isso direito. Byte é um conjunto de 8 bits que compõem uma informação. E bit é um código que pode ser 0 ou 1. Isso quer dizer, é um dígito binário. Tá claro? Binário, 2. Já o Word, na automação, é um conjunto de 16 bits que formam uma informação. Uma das coisas mais legais dos CLPs é que a lógica que comanda as entradas para gerar as saídas, ela é programada pelo operador do sistema, sem nenhum esforço físico e sem parada na produção. Isso quer dizer que é o operador do sistema da nossa fábrica de clipes quem vai programar os CLPs para comandarem as máquinas, para serem produzidos clipes médios, pequenos, grandes. A programação dos CLPs permite várias combinações, lógicas combinacionais, lógicas sequenciais e também a composição das duas, que na verdade é a mais usada. Já a linguagem utilizada na programação é muito parecida com a linguagem usada nos diagramas lógicos de acionamento, usados por eletrotécnicos, técnicos, eletricistas e outros profissionais da área de controle. Vamos imaginar um exemplo. O nosso objetivo é acionar a lâmpada através de um botão. A lâmpada L1 deve ser acesa apenas se os dois interruptores, B1 e B2, forem acionados. Simples. Isso corresponde à operação lógica E, que você já viu em outra teleaula. Já nesse exemplo, o objetivo é ligar a lâmpada L1 se os interruptores B1 e B2 foram acionados, o que corresponde à operação lógica OR, que você também já viu em outra teleaula. E a lógica sequencial desenvolvida pelo CLP, por sua vez, é feita a partir de um elemento temporizador, capaz de disparar uma saída ou acionar um interruptor após um tempo determinado antes da operação. Bom, mano, acho que agora já dá pra gente resolver o problema da nossa fábrica de clipes. Com tudo que a gente viu, vamos colocar o CLP para funcionar. Ah, Torquato, mas ainda está faltando uma coisa. Para você instalar um CLP num sistema ou numa máquina, você precisa verificar o número de pontos de entrada, o número de pontos de saída, a velocidade do processamento, os tipos de entrada e de saída. E feito isso, mãos à obra. Vamos fazer nossos clipes. É claro que isso é uma brincadeira do meu amigo Torquato. Porque, na verdade, esse micro que ele usou não é um CLP. E essa história da fábrica de clipes é fictícia. Mas tudo isso serve para você observar como os CLPs possibilitam uma maior redução de custos e um aumento de velocidade na produção. E por falar em velocidade, os CLPs não param. Como tudo em automação, eles estão sempre sendo aperfeiçoados. Por isso, é bom você prestar atenção na revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a automação rígida é um sistema automático que não permite alterações em sua lógica de funcionamento. Viu que o sistema flexível de automação permite algumas alterações no sistema e nos seus componentes. Viu que os CLPs são dispositivos eletrônicos que executam lógicas combinacionais e sequenciais a partir dos sinais de entrada. Agora é com você, hein? Bons estudos e até a próxima. Vai lá.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.